Olá, boa noite! Estamos ao vivo em mais uma terça-feira. Boa noite, né? Boa noite. Hoje estamos aqui, eu e Júlia, minha filhota mais velha, linda, maravilhosa, para fazermos a live juntas. Olha que delícia a gente poder estudar a palavra, crescer, né? Conhecer, poder louvar. E a palavra da noite de hoje é a respeito do conhecimento de Deus no nosso coração, a respeito de como que Deus conhece aquilo que está no nosso coração. As pessoas podem não conhecer, né, aquilo que realmente, quantas pessoas aí falam coisas da boca para fora, né, parecem sorrindo, mas no fundo o coração está magoado, está sentido. E a palavra de hoje vem para trazer isso para a gente, essa certeza de que Deus conhece o nosso coração. Amém? Amém. Então vamos fechar os nossos olhos para que a gente possa fazer uma oração, né? E abençoar a noite de hoje para que o Espírito Santo fale conosco. Amém? Você Amém. faz ou eu faço? Você faz. Eu faço? Então tá bem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor meu Deus, venha falar conosco nessa noite, Pai. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar, Pai. Que nós possamos louvar a Ti, que toda obra seja para consagrar o Teu nome, para honrar o Teu nome, Pai, para fazer valer a Sua justiça na nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, fale conosco nesse momento, nessa noite, Pai. Acalme nosso coração, silencie os nossos pensamentos atribulados do dia a dia. Amém. Que o Senhor venha, Pai, como a Sua palavra diz, o Senhor conhece aquilo que está no coração de cada um de nós. Que o Senhor venha suprir as nossas necessidades, nos instrumentalizar conforme a Tua vontade, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti para sermos moldados como vaso nas mãos do oleiro que Tu és na nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoe a vida da Júlia, que está aqui hoje para louvar a Ti, Pai, a minha vida. E abençoe a vida de cada uma das pessoas que estão aqui assistindo essa live conosco, seja agora, ao vivo ou depois na gravação. Em nome do Senhor Jesus, amém. 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 Então, como a gente tem aprendido, né, é muito importante. Tá dando para escutar? Se não tivesse, vão falando aí. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és.
esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Vai começar de novo. Certinho. Peraí, não aperta não, senão para. Amém. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Mãe, por que não acende? Não acende. Por quê? Amém. Por que não acende? Porque a luz está apagada. Tá? Amém, que louvor lindo! A gente tinha programado só eu e Juju. E Biel chegou aqui, olha que coisa mais linda. Como diz o Senhor, né? O céu é do coração das crianças, né? Dos pequeninos, porque eles chegam nessa espontaneidade, nesse coração aberto, entregues ao Senhor, não é? Quem que dá conta, Bel? Tá todo mundo falando aqui, ai, que delícia esse Biel! Agora deixa a mamãe e Juju fazer a live aqui, tá? Mas eu quero também. Você vai ficar aqui também? Então tá. Não, mas não mexe na luz não, senão vai atrapalhar tudo aqui. Amém! Que mensagem mais linda, né? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. É nessa esperança, dessa vida abundante que o Senhor nos prometeu, das promessas do Senhor, que a gente se reúne nessa noite hoje para falar sobre as promessas para aqueles que creem em Deus. A palavra do Senhor é muito linda para hoje, é um único texto, vou fazer duas pequenas referências de outros textos, mas um único texto para nos edificar na palavra do Senhor, que tem boas coisas para nós, grandes coisas, né, vindo para suprir as nossas necessidades, para amparar os nossos sonhos, para desenhar nossa trajetória. A palavra do Senhor diz que a gente não tem nem ideia das coisas maravilhosas que Ele planejou. Todos os nossos sonhos são pequenos diante de tudo aquilo que Ele planejou para nós. Então a nossa criatividade, a nossa imaginação são pequenos diante daquilo que o Senhor tem para nós.
Então que a gente escute essa palavra hoje, tocando ela, fazendo ela crescer dentro do nosso coração mesmo, para trazer um renovo, para trazer, né, um fomento da esperança, da paz do Senhor, e que a gente tenha essa certeza de que Deus, Ele sabe daquilo que está no nosso coração. Você lê pra gente, gata? Sim. O texto está só para vocês localizarem aí, o texto é no livro de Romanos, que é um dos meus favoritos. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 5. A gente vai ler do 5 ao 13. Então, Romanos 10, do 5 ao 13. Então, vamos lá. A salvação é para todos. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência, a lei foi isto: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus em meio à fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim: quem vai subir ao céu? Isto é, para trazer Cristo do céu. Nem pergunte: quem descerá ao mundo lá de baixo? Isto é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Isso é a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não poderá ficar desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre os judeus e os não-judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos, que abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas: todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Amém. Palavra do Senhor. Amém. Vamos destrinchar um pouquinho esse texto, né? Aí começa falando um texto de Paulo, né, no livro de Romanos. Começa falando a respeito dessa lei antiga de Moisés, né? Como que era a salvação antes pela lei e agora a salvação por Jesus. Quando Jesus veio, Jesus reescreveu a lei. Antigamente, as pessoas tinham um ritual para passar por santificação, um ritual de sacrifício para oferecer, para ser liberto dos pecados. Quando vem Jesus, Jesus purificou os pecados do mundo na cruz. Ele foi o grande sacrifício vivo derramado, sangue derramado, para limpar os nossos pecados. Então, deixa eu só pegar aqui, meu amor. Quando a palavra fala assim: o que Moisés diz é isso: a mensagem de Deus agora está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. E isso é a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Jesus ressuscitou, você será salvo. Nós sabemos que na palavra nos diz que nós somos salvos pela graça de Deus e não pelo mérito nosso. Mas aqui o texto está nos dizendo que quando a gente fala, a gente crê no coração e a gente pronuncia que a gente crê em Cristo, que a gente fala não só para nós mesmos, né? Mas para as pessoas que estão, não, eu sou cristã, eu acredito em Cristo, né? Cristã, Jesus Cristo, né? Quando uma pessoa se diz cristão é porque ela o quê? Ela acredita em Cristo. Então, quando a gente profere isso, quando a gente fala isso, a gente está dando um testemunho de fé. E isso edifica e agrada muito o Senhor, né? Aí fala assim: porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Quando a gente pega esse texto aqui, eu estava lendo, eu fiquei pensando:
A fala é uma forma da gente externalizar aquilo que está dentro do nosso coração. No texto de Mateus fala, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então aqui é o mesmo princípio. Se eu amo Jesus, se eu acredito em Jesus, a minha fala vai transparecer esse amor que está dentro do meu coração. Então quando fala aqui, né, fale da palavra do Senhor, fale que você crê nele e será salvo, está querendo nos dizer aqui também uma reflexão para a coerência daquilo que existe no meu coração e aquilo que eu externalizo. E aí a gente pode pensar que esse testemunho de externalizar, né, de falar aquilo que está dentro do nosso coração, não precisa ser necessariamente só a fala. Eu falo, né, em comunicação, eu sou formada em comunicação. A gente tem 2 tipos de comunicação, basicamente. Comunicação verbal e não verbal. Então, eu me comunico de várias formas. Eu me comunico, às vezes, com gestos. Eu me comunico com palavras, com escrita. Eu me comunico com a minha postura. Até com a minha roupa, eu sou capaz de comunicar. Com, né, o corte do cabelo. A gente se comunica de muitas formas. Com a fisionomia do rosto. Então, vamos pensar. Deus está nos falando aqui que a nossa boca, ela vai proferir aquilo que o nosso coração está cheio. Então, o que será que está proferindo? O que será que eu tenho comunicado? Né? Vamos ver se faz sentido para vocês que eu estou falando também. O que será que eu tenho comunicado para as pessoas por meio dos meus gestos, das minhas palavras? Será que eu estou fazendo a palavra do Senhor ser reconhecida? Será que eu estou sendo a luz de Jesus na vida das outras pessoas por meio da minha fala, do meu comportamento, das minhas atitudes? Porque não basta só eu falar, eu amo Jesus. Você já ouviu aquele ditado assim, as pessoas falam da boca para fora? Então, Jesus, Deus, ele não vai escutar as coisas da boca para fora. Por quê? Porque ele conhece o íntimo do nosso coração. Ele conhece aquilo de mais precioso. A palavra nos fala, mesmo quando a gente não fala, né? Ele já conhece aquilo que está dentro do nosso coração. Jesus nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então, para Deus, não adianta eu mentir, falar que eu amo Ele e sair fazendo outras coisas, sair falando outras coisas, proferindo desgraça para a vida das pessoas, proferindo fofoca, injúria, né? Então, eu não é só falar que eu creio em Jesus, mas será que a minha fala, os meus comportamentos também dizem que eu amo Jesus e sigo os mandamentos de Jesus? Faz sentido para você? O que você pensa a respeito? É que realmente eu consegui entender que Deus não quer que a gente minta pra Ele, porque Ele conhece o nosso interior. Ele sabe o que a gente tá fazendo, Ele tá conosco sempre. Então, não adianta falar da boca pra fora, porque Jesus sabe o que tá no nosso coração. Exatamente. E se a gente quer trazer mais pessoas para perto de Deus, a gente tem que cuidar para que a nossa vida seja coerente. Se esse Jesus que eu prego, né, se esse Jesus que eu falo, que eu amo, que eu digo amar, se é esse Jesus que a minha vida se vê refletida. Porque muitas vezes, quantas pessoas você conhece que falam, que tem uma fé e tal, e tem uma vida completamente torta, que as atitudes não assim, porque as escrituras sagradas dizem, quem crer nele não ficará desiludido. Com Deus não há desilusão para nós, porque embora as circunstâncias, muitas vezes, nosso contexto esteja bagunçado, às vezes atrapalhado, ou não está funcionando como a gente quer, ou a gente tem esperado coisas e as coisas não acontecem, quem crê em Deus sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem. Todas as coisas vão acontecer mesmo que a gente não entenda. E ter fé não quer dizer entender tudo. As pessoas muitas vezes confundem a fé, que é o fato de eu acreditar em Deus, com eu não ter dúvida. Ninguém disse que só porque você tem fé você não vai ter dúvida. Eu tenho várias dúvidas, tenho vários questionamentos. E Deus já me falou por meio de outras pessoas. Deus sabe que dentro do seu coração há dúvidas. Então eu sei que Deus sabe que no meu coração há dúvidas. Então quanto mais dúvida eu tenho, eu me coloco como uma aluna. Falo, Senhor, eu não sei, então me ensina. Porque quando eu me coloco na dúvida,
me vem também a sede do saber, a sede da busca. Então não é que a minha fé diminui pelo fato de eu ter dúvida. Não, muito pelo contrário. Talvez a minha busca aumente exatamente pelas dúvidas que vêm. Você já leu algum texto que você falou assim, nossa, fiquei em dúvida, mas como assim? Né? Já leu alguma coisa assim? Você falou, não entendi. Já. Normal, nós estamos caminhando, engatinhando ainda na fé. E vamos morrer, eu acredito, sem saber muita coisa ainda. Eu imagino assim, chegando no paraíso, se Deus quiser, e a gente falar assim, nossa, era tudo isso? Era tão simples, era tão complexo. E aí eu falo assim, nossa, eu não sabia nada. Eu era assim, uma anã na fé, porque eu não sabia nada. Né? Uma pequenina na fé, sem entendimento das coisas do Senhor. Mas aquilo que existe dentro do meu coração, isso sim a gente tem firme, que é o quê? O amor a Cristo. Mesmo que eu não entenda todo o contexto, né, da palavra, mesmo que eu não compreenda muitas das coisas, que eu tenha questionamentos a respeito da vida e tal, eu não posso ter dúvida da existência do Senhor, da existência de Cristo, né, que Ele é o soberano na nossa vida. Amém? Amém. Então vamos lá. E aí fala assim, continuando no texto, no finalzinho fala assim, isso vale para todos. Então a salvação, ela vale para todo mundo. Ela é a graça do Senhor depositada por Deus. Não é em mérito nosso, mas Deus se agrada quando a gente caminha na direção do Senhor, quando a gente caminha nos mandamentos do Senhor. Quanto mais você conhece, mais Deus vai te revelando a palavra, mais Ele se alegra da sua conduta, né, seguindo os preceitos que Ele deixou escritos aonde? Na Bíblia, nos mandamentos dele. E fala assim, então, isso vale para todos, a salvação é para todos. Não tem essa de, só para os judeus, não judeus. Não, é para todos. E todos. Por quê? Fala assim, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. E aí vem mais uma referência à fala. Aqui está falando, né? Abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Então Deus sabe aquilo que está no nosso coração e se agrada quando nós proferimos com a nossa boca, eu creio em Jesus. Eu aceito Jesus como rei da minha vida. E também fala que Deus ele vai abençoar quando nós também abrimos a nossa boca para pedir, para nos colocar, porque quando a gente abre a boca para pedir, a gente coloca a nossa vida em dependência com o Senhor. Por exemplo, Júlia é minha filha. Se ela tá com fome e ela não vê nada na cozinha para arrumar, né, para comer, e aí ela vira e fala assim, o que você faria numa situação? Chegou lá na cozinha, não tem nada para comer, você tá com fome. O que você vai fazer? Eu perguntaria o que tem pra comer. Isso, o que tem pra comer. Então você iria até a mim e me pediria. Por quê? Porque você não tem autonomia, você é uma dependente de mim, não é? Uhum. Então você depende de mim para que eu vá até o supermercado, a padaria e compre a comida e te dê o sustento, não é? Com o Senhor é a mesma coisa. Com o Senhor é a mesma coisa. Deus é o Pai e nós somos os filhos. Então quando a gente vem, né, e pede alguma coisa ao Senhor, a gente está falando, Senhor, eu sou dependente de Ti, sem Ti eu não consigo e eu preciso do Senhor para me alimentar. Eu preciso do Senhor para me alimentar espiritualmente, fisicamente, né? Eu preciso do proveito, do sustento da minha casa, eu preciso encher a minha despensa, eu preciso colocar comida na mesa dos meus filhos. Então com o Senhor é a mesma coisa. Então, o que a palavra de hoje vem tocando no meu coração para falar para vocês? Deus, Ele quer que a gente fale com gestos, com palavras, com atitudes. Fale proferindo que Ele é o Senhor da nossa vida, aceitando Ele como Senhor da nossa vida, dando testemunho para as outras pessoas de que Ele é o caminho da verdade e da vida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu preciso entender isso e também abrir a boca para falar todos os meus pedidos para o Senhor. Muitas das vezes a gente deixa de alcançar graças porque a gente não pede. A gente não, eu não sei você, mas eu já me peguei em várias situações de começar algum projeto e só depois que o projeto tá andando eu falo assim, ô Senhor, me abençoa nisso daqui.
Você já pegou nisso? De já ter começado uma coisa, tá no meio do caminho e você fala, nossa, eu tenho que pedir para Deus abençoar? Peraí, Deus está falando que se eu sou o Senhor da sua vida, eu venho em primeiro lugar. E aí, se você me pede ajuda, eu vou te ajudar. E aí, quando a gente pede ajuda, a gente reconhece essa nossa dependência. Deu para entender essa analogia do filho com a mãe? Porque é isso, né? Muitas vezes a gente se sente assim autossuficiente. Quantas vezes recentemente já aconteceu, a gente teve ruídos de comunicação porque ela precisava da minha ajuda, eu poderia ter ajudado, mas ela resolveu fazer sozinha. Ok, faz parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento humano. Mas com Deus é assim, a gente tem que andar o quê? Dá a mão aqui. De mãos dadas. A gente não pode separar essa coisa, isso daqui é só meu, isso daqui... Não, é tudo nas mãos do Senhor. É Ele nos conduzindo o nosso caminho, né? E quando aconteceu, eu falei, ei, se você tivesse chegado e conversado comigo, o caminho teria sido mais fácil. Com Deus é a mesma coisa. Então, eu queria trazer esse texto hoje com esse viés dessas três falas. A fala da minha boca e das minhas atitudes que têm que ser coerentes, condizentes com o amor e a entrega que eu tenho no Senhor. O testemunho da minha vida, pela minha fala e pelas minhas atitudes, para as outras pessoas, né? Para levar o conhecimento de Deus também para as outras pessoas. E a terceira coisa é o pedido de ajuda, é a gente abrir a nossa boca para falar para o Senhor, não da boca para fora, mas colocando para Ele tudo aquilo que está no nosso coração. Senhor, eu estou com necessidade disso, eu estou precisando de mais controle emocional. Senhor, eu estou precisando trocar meu carro. Senhor, eu estou precisando de um emprego novo. Eu estou precisando de mais paz, de mais esperança. Senhor, eu sinto que eu caminhei em caminhos errados e eu preciso do seu perdão. É quando a gente abre a boca e nos coloca em dependência do Senhor. Amém? Amém. Tem alguma coisa para... algum comentário? Nada? Nada. E do louvor, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. É uma coisa que acaba profetizando na nossa vida, que grandes coisas estão por vir e grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Então eu acho que acaba sendo uma profecia para nossa vida, que sinceramente é um dos meus louvores preferidos. É. E olha que lindo, as coincidências, as jesuicidências. Quando a Júlia fala, né, é uma profecia, é uma profetização, profetizar nada mais é do que falar. Exato. As bênçãos do Senhor para perto de nós, porque Ele é o Senhor da nossa vida, né? E se eu creio nele, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer. Amém? Amém. Vamos fazer nossa oração final? Você faz hoje? Pode ser. Pode ser? Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor, meu Deus, eu lhe peço agora, Pai, eu lhe agradeço pela live de hoje, Senhor. Eu lhe agradeço por todos os corações que estão sendo tocados e que já foram tocados, Senhor.
Eu lhe peço para que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão assistindo agora, ao vivo e na gravação. Não importa, Senhor, porque nós sabemos que essas pessoas estão procurando a Ti, Pai. Nós sabemos que elas estão procurando o Senhor. Eu quero que o Senhor abençoe cada uma das pessoas que assistiram a live, que também você possa colocar fé e muita paz no coração delas e que o Senhor possa as ouvir e que o Senhor abençoe as próximas lives e obrigada por essa live. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amém. E aí, pra gente finalizar, eu queria deixar um convite para você ir falando nesse momento agora. Peraí só um minutinho. Vou pegar o versículo 9. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Então, nesse momento, feche seus olhos e fale se você estiver num lugar agradável, gostoso, vai falando com a sua boca, vai falando dentro do seu coração, Jesus, você é o Senhor da minha vida, Pai. Eu creio que Deus ressuscitou Jesus, Pai. Eu aceito o Senhor como Senhor da minha vida. Eu coloco as minhas mãos consagrando tudo que eu sou, tudo que eu tenho nas suas mãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha ungir a nossa casa, venha ungir o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor, liberado pelo poder do Espírito Santo de Jesus, possa habitar dentro de nós, na nossa casa, no nosso ambiente, Pai. Nós cremos que Jesus é o Senhor da nossa vida, que Deus é o Senhor da nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoe cada um de nós, Pai. Abençoe porque o Senhor conhece o coração de cada um de nós, o Senhor sabe aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser renovado. Que o Espírito Santo do Senhor venha para fazer essa limpeza, essa unção, Pai, e trazer um renovo para que nós possamos nascer de novo, lavados pelo sangue de Cristo na cruz. Em nome do Senhor Jesus, amém. 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 Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada por aceitar o meu convite. É lindo, não é, gente? Essa pituca. Fico doida. E obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Nos ajude a divulgar para que essas lives cheguem cada vez em mais e mais pessoas. Amém? Um beijo grande, até semana que vem. Fiquem com Deus.